Agora, novamente, cheguei ao vivo. Caiu aqui a minha conexão e agora eu já estou aqui pronto para bater mais uma vez um papo com vocês. Vou esperar as pessoas chegarem aqui para que a gente comece a trocar ideias sobre essa série de assuntos que eu preparei para mais uma vez nessa quinta. Oi, Pri. Você chegou de novo aqui, minha amiga. Como é que você está? Vamos aguardar aqui a Joana chegar para a gente trocar uma ideia. Você está bem? Que coisa boa. Você sabe que essa semana eu recebi várias perguntas para a gente falar sobre gordofobia no âmbito familiar, gordofobia na família, que é uma coisa super interessante, né? Como é que você administra o conflito de ser abusado por uma pessoa que está dentro da tua casa e, teoricamente, ser uma pessoa que você não só ama, mas como uma pessoa que tem amor por você. Márcio Forte, que alegria te receber aqui para esse bate-papo, meu amigo. Tanto tempo que a gente não se vê. Você está bem? Estou falando aqui que a gente hoje vai conversar sobre gordofobia. E é um assunto muito importante. As pessoas estão cada vez mais querendo falar sobre isso, exigir um lugar dentro da sociedade. E aí, queridão, como é que você está? Do Ó chegando. Estamos aguardando aqui a Joana para bater esse papo hoje sobre gordofobia. Existem muitas formas, vocês sabem, né? Muitas formas de violência em casa, violência doméstica, e essa é mais uma delas que a gente vai falar sobre isso hoje. Joana, visualizar, transmitir ao vivo. Ela sempre chega. Oi, Joana. Olá! Peraí, cadê eu? O que está acontecendo que eu não estou lhe vendo? Você... Joana saiu, agora você vê. Eu vou aqui fazer um número com vocês, porque a vida é isso, né? Quantas vezes na vida você já não se viu sozinho, tendo que improvisar como nada? Ou seja, antes de tudo isso que está acontecendo aqui, desse isolamento, a minha vida já era um isolamento. Então eu não estranho quando fica tudo sozinho. Eu vou cantar um pouco para vocês. Joana, tá tudo cinza sem você. Tá bom, ela tava cantando. Não, era persona não grata na live. Gente, E tá no escuro. Você tá no escuro. É, exatamente. Vamos Vamos clarear. Vai clarear. A meu paciente está rindo aqui. Só minha analista mesmo para chegar atrasada na própria live. Mas me diz uma coisa. Agora eu estou lhe vendo com muitas dificuldades. Você está quase em braille, Joana. O que está acontecendo? Ah, sim. Está acontecendo que a pessoa não consegue. Eu estou tentando não me render, mas não vai ter jeito. É o ring light, é isso? É, o ring light eu vou ter que... né? Vamos fazer assim, ó. Eu vou ter que mudar de lugar. Você está querendo dizer fazer que a vida é uma questão de ângulos, Joana? Sempre. É ou não é? Sempre é uma questão de ângulo. Às vezes o errado. Mas é sempre uma questão de ângulo. Eu vou ter que andar pela casa hoje. A Priscila escreveu assim: olha o cavalinho ali atrás. O que seria esse cavalinho, Joana? Por favor. Chama setting analítico. Olha aqui, eu vou até fazer aqui. Setting analítico. Setting Onde analítico. É que tá? Eu vou fazer uma enquete aqui com a audiência. Qual é o ângulo que eles mais preferem? É um cavalo que tem ali que eu trouxe da China. Tá vendo? Ali no fundo, eu trouxe embrulhado no meu colo na China. Isso é história para outra live, né? Você já foi à China, Joana? China, Japão, Tailândia. Legal. Enfim, outras culturas, outros corpos, né? Outra forma de lidar, aliás, bem mais sábia. Vou fazer uma live em pé hoje. Uma live só para inovar. Por que você não vira como você estava antes? Você virou meio para a porta, achei que ficou melhor. O que você acha aqui? Tudo que tem que ter feito antes, aqui, ó, gente? Aí tá Desculpa. bom. Mas aqui tá você bom? não fica em pé, você tá doida, né? Você senta aí direito. Não. Tô aqui escolhendo um lugar. Vamos ver onde fica a luz. Eu tô querendo não me render ao ring light, mas não vai rolar. Eu vou ter que... Esse, provavelmente, Edu, é o meu 15º suporte para celular. Mas ele é igual a gente. Às vezes ele acorda mais instável, ele fica bambeando ali. Às vezes ele resolve que ele não vai ficar em pé, entendeu? Aí agora, é Joana, isso. Eu tô... Você sabe que, por exemplo, a Liso Franco, que é uma pessoa uma seguidora que chegou aqui agora, ela tem todos os seus livros, adora. Você conhece ela? Conheço aqui do Instagram. Conheço, não a conheço, pessoal. Agora me acomodei. As pessoas falando, a gente vai fazendo uma rede de amigos, o pessoal aqui, ontem fiz uma live com o ator Felipe Hintz, o fã-clube dele já foi me acolhendo, e a vida é isso, a gente abraça quem abraça a gente, concorda?
Amor, já te falei, sou spinozana. Livro das Paixões número 5. A vida é potência e nada menos potente do que você querer acanhar um corpo. Docilizá-lo, Nossa! engessá-lo, não. O lema é outro. O Vamos lema é alargar as outro. medidas. Vamos alargar as Sim. medidas, expandir os Expandir o sujeitos olhar ao sobre o máximo que mundo, você né? puder. Muito além do Sem GG. amarras. Poderia ser um bom nome, né, de um livro, de alguma coisa, porque Não, vou fazer uma ressalva. Vocês não vão achar que isso aqui é uma live ódio à psicopatia. E sabemos que o cenário não está podendo com esse tipo de metáfora. Mas olha que legal. digamos que assim. Vamos ver A que as Marina lives está de vocês estão aqui. dizendo Que bom. que legal, que coisa boa, né? Não se Porque a gente enquadram, né? No formato. exatamente. Não nos enquadramos. Agora, você sabe, deixa eu começar aqui a falar, porque as pessoas estão Diga lá, estão vamos lá na pauta acompanhando de hoje. o nosso papo, né? E a evolução aqui da dieta do amor. Porque eu vou te falar uma coisa: quando você senta para organizar um conteúdo para dizer para uma audiência, é aquilo ali que você inicialmente começa a colocar para Falando de artes fora. visuais do Caicó, aqui entrando, falando de outros corpos. Pessoal lá do Sim. Rio Grande do Norte. Pensar pauta, o senhor que é mestre nisso, a Mas pensar pauta, Mas o que eu ia conteúdo, dizer é produção que de quando você conteúdo. começa a audiência em si, a própria plateia, a própria audiência interfere no que está sendo dito. Então eu comecei a receber porque às vezes, por exemplo, eu posto uma coisa como assim, vocês dizem que dieta é coisa de mulher. Aí tem 50 respostas ali, mas eu recebo mais de 100 respostas só de coisas que as pessoas têm vergonha de colocar. E eu comecei a identificar que elas estavam me falando muito sobre a gordofobia doméstica, sobre gordofobia na família, em casa, que era uma agressão disfarçada de amor, disfarçada de cuidado, e que você tinha dificuldade em receber aquilo de alguém que você ama, ou que teoricamente também te ama. E como é que você faz esse tipo de trânsito dentro de você? Eu posso ler umas coisas que eles escreveram para mim? Lê que eu ainda vou me acomodar aqui. Vai lendo. Tá bom. Vai lendo Olha que o eu que quero as pegar meu pessoas me papel disseram. aqui. Um rapaz me disse: eu tô me afastando da minha família porque eles têm vergonha do meu peso e me humilham em reuniões. Outro rapaz me falou: eu fui no final de semana visitar a minha família e com mais de 90 mil mortos do Covid-19, o meu peso era o grande problema do encontro. Outra menina me falou: eu estou trabalhando na Itália porque ao lado da minha família eu não seria feliz. Eu sou gorda e o meu corpo agride a minha família. O outro cara me disse: no dia em que um negro foi pisado e morto por um policial, o problema da minha casa continuou sendo o meu peso. Uma menina me falou, uma adolescente essa: será que o maior problema da minha família é o meu peso? Isso é bem interessante, né? Ai. Bom, tem live para 6 meses, mas vamos lá 6 organizar meses. essa. Tem coisa, pelo menos aí. Porque, olha, você já falou de lipofobia, mais importante do que um ato desabrido, criminoso e virulento de racismo. Já se falou da lipofobia atravessando toda uma tradição, não é nem milenar, uma tradição imemorial que associa comensalidade à estrutura familiar. Vamos pensar Sim. o seguinte: que as pessoas se reúnem em torno da comida desde o Paleolítico, né? Ou pelo menos vamos colocar assim, desde que a gente corria atrás do bisão para matá-lo, né? Aí você já tinha os primeiros grupamentos humanos, porque não era mole, né? A coisa era difícil. Então você já tinha os primeiros grupamentos humanos ali em torno de um objetivo comum: comer. Sim. Você também associou na sua fala, que é uma coisa que a gente vê muito presente no nosso imaginário, a dieta ao feminino. E isso, historicamente, também está associada a uma tradição imemorial da mulher, associada não só ao lar, mas à coleta, à prepara do alimento, né? Aquela coisa bem batida, enquanto o homem ia lá caçar. Isso igualmente está associado a ser imputado à mulher. E olha, veja como é que isso vai dando caldo, vai enrubescendo ali, ganhando corpo, a associação que a gente faz de mulher com dieta. Você imputa à mulher não só a forma, né, do seu corpo, como também a estética e o peso da prole.
Então, Sim. ela imputada, né, se engordou, se está magro demais, não está se desenvolvendo. Então, veja que ao longo da história, dando um duplo mortal carpado grosseiríssimo aqui, você Chora tem um Daiane, homem... né? Chora por aí, que inclusive também pena com isso, né, com essa questão do corpo. Mas Sim, enfim, isso é outro papo aí. O Edu já pode chamar a Daiane para conversar. sim. De qualquer maneira, e por que mulher, né? Nunca vi ninguém falando do corpo de ginastas homens, mas enfim, isso é outro papo. De qualquer maneira, isso já faz o link para a gente entender por que a mulher, numa tradição antes de escrita oral, é associada, então, boas práticas alimentares, quer seja para se desenvolver, quer seja para a prole vingar, quer seja nessa histórica associação dela com o seu corpo. Vamos dar um outro salto mortal, que é aquilo que, né, a gente conversava aqui fora da live. E a gente Mas só uma pensava... coisa, Joana. Diga. Isso não tem a ver com a mulher ficar aprisionada dentro do próprio corpo e não ir para a sociedade, porque se ela fica só cuidando do corpo, ela não interfere no resto. Então os homens vão para o resto da sociedade ganhar dinheiro, viver, e ela fica ali presa, ficando magra para decorar o mundo. É isso? Decorar o mundo é muito bom. Tem uma função decorativa, mas não só, Edu. Encerra certamente. Adorei seu copo, todo coloridão. Só uma parte aqui, já que é um caminito que eu trouxe. Eu comprei no caminito e trouxe para mim. É isso cara, isso já liga ao farror e outros papos. Mas enfim, a gente. Uma live que a gente vai longe. Né? Bem calórica. Mas vamos lá. Encerra certamente a mulher no universo doméstico, no universo da maternidade, mas encerra sobretudo a mulher no seu corpo, e esse corpo, não nos enganemos, ele produz. Aliás, já foi pauta aqui de outras lives, né? Corpo como produtor de mais-valia. Uma invenção aí do capitalismo. Mas era o corpo? Era o engessamento dessa mulher? Não. Era a ideia de que este corpo... E aí todas as feministas, todos os novos estudiosos, né, sobre a cultura, sobre o capitalismo, enquanto uma produção também, né, cultural, ele vai pensar esse corpo da mulher como algo, como um dispositivo, uma ferramenta para a manutenção de uma coisa fundamental para a gente entender. A modernidade, a ideia da família, a ideia desse casal, que não necessariamente, a gente já sabe também, né? Grosso modo, estava ligado por laços de afeto, e sim por razões econômicas. Então, este corpo feminino, tá? Encerrado no universo doméstico, limitado, reduzido a sua capacidade de procriação, né? A mulher é uma... Não à toa a gente diz no imaginário social até hoje, de um país conservador como o Brasil, que a mulher que entra na menopausa vira homem, é oca. Então esse corpo tem uma única função, procriar, tá? Sim. Para isso, aí temos a questão de mercado, né? O corpo capital. Quem é que sai na frente? Como é que eu tenho mais condições de competitividade, já dando outro salto histórico? Como é que eu elimino a concorrência? O que é capital? Se a minha função é casar e procriar, né? Ser mãe. Tem que ser bonita. Então, esse corpo está associado a esse significante, beleza. É o que eles falam já te faz já entender. Sim, pois a gente está sempre aqui... Quando ela não é bonita, quando a mulher não é bonita, ou quando ela não decora o mundo, ela perde grande parte da função desse ponto de vista machista, que muitas vezes rege aí essa loucura toda que a gente está falando, né? Não sei nem se o mundo, mas certamente o mundo masculino, né? Assim, nesse empobrecimento aí desses significantes, dessas insígnias ligadas à mulher, certamente. E é por isso que a gente, grosseiramente, mas todo mundo que de alguma maneira se dispõe a fazer uma radiografia ou dissecar esse imaginário da mulher em torno do seu próprio corpo, diz, bom, mas a feia, então, seria menos mulher. Não, vejam bem, antes de eu tomar porrada aqui, porque a internet a gente sabe que também, né? Ela pode ser muito acolhedora, mas ela é o paraíso dos haters. Não sou eu, Joana, que estou dizendo que a mulher só tem valor em função do corpo que ostenta. É toda uma cultura do patriarcado. Toda uma estrutura, tá? Toda uma estrutura social, todo um discurso dominante a serviço, por sua vez, tá? Que tem uma série de narrativas que o compõem, que estão afirmando isso, que encerram essa mulher neste universo. Então, isso para a perpetuação da família enquanto instituição. Então, neste caldo todo, tá? Dentro deste imaginário, este caldo cultural e de significações. Veja, Edu, como é que aí faz sentido
a mulher, historicamente, associada não só ao seu corpo como maternidade, mas às dietas, como trocas de receitas de vaidade, de ser mulher. Sim, sim, Tá? Então, sim. a grossíssimo modo, só para a gente localizar as coisas, é por isso que a mulher é historicamente associada ao seu corpo e, portanto, para a manutenção desse corpo, da sua beleza, daquilo que a gente entende que seja, o que seja ser mulher, é que as dietas, e o contrário, né? A gente associa, né, um homem, como já foi dito também aqui nas lives, né? E homem que come pouco, é coisa, né? Gay, né? Homem másculo, né? Não é um Você traço de sabe, virilidade, fazer ô dieta em Joana, que homem. uma outra pauta que depois a gente vai abordar, a gente vai falando tudo junto, é sobre essa coisa de dieta ser coisa de mulher. Na adolescência, quando eu tive minha primeira namorada, ela disse pra mim que homem que é homem não fazia dieta, comia de tudo. Então, Aí, assim, eu me sentia um ET, eu me sentia muito. Eu não sabia o que fazer com aquilo, porque teoricamente é uma inadequado. coisa que eu não estava afim de fazer uma dieta. Quando você vai fazer a dieta, alguém vai dizer que você é menos homem por isso. Então é muito complicado, né? Todos esses arquétipos sociais que engessam a gente, e é por isso que a gente está aqui, para quebrar esses São mundos estéticos estigmas. e São papéis alimentares que sociais realmente que, né? atrapalham o desenvolvimento, né, de nós, dos mamíferos aqui na sociedade. Eu queria saber de vocês, gente, vocês que estão aqui assistindo essa live de hoje, vocês me pediram para falar sobre essa questão da gordofobia dentro de casa, na família. Vocês já passaram por alguma coisa assim? É óbvio que as pessoas, algumas ficam com vergonha de falar, mas não tem nenhum tipo de vergonha. Até porque aqui não se trata da gente expor, expor o agressor, é para fortalecer o agredido. Então a gente fala de uma questão que acontece, eu acho isso importante. Mas fala, Joana, como é que seria? Como é que você recebe relatos de gordofobia doméstica? Adorei, não nomeado dessa forma, doméstico. Mas sim, de um preconceito travestido, como é que eu posso dizer, uma cobrança disfarçada de bem-querer, de preocupação, de zelo, né? Isso é o que mais Sim, você nos exemplos. Bom, é o que mais chega aos consultórios, né? Até porque essa ideia de que você é inadequado, de que. Adorei, Aladim, é verdade, os manequins diminuem assintosamente. Essa ideia, vou deixar agora os gotos pelados, né? De que você, como eu falava, que é inadequado ou está aquém do que você deveria, né? Não desempenha, não performa, para usar a palavra da moda, né? sim, Isso, como eu sempre digo aqui, acho que vou falar até o final, isso vai gerando trauma, né? Repetidas vezes, né? Durante anos, isso é gerador de trauma. Exatamente, Priscila, é pela sua saúde, eu quero o teu bem. Até porque, de novo, e Serginho entrou. Até oi, porque é Serginho. importante. Serginho, cerimonialista, querido. É importante a gente entender, olhar, ou melhor, nunca perder ali de pano de fundo a ideia de que isso é um projeto moral. Porque você não Moral. desassocia mais moralidade de estética. Então, quando as pessoas te falam, olha, tem uma Caráter, dieta né? ótima. É caráter. Então, assim, é por isso que é pro teu bem. Você não quer ser um transgressor, você não quer ser alguém, né, que está no desvio. Você quer ser alguém que é um cidadão de bem, um cidadão, né, bom. Essa histórica, de novo, né? Ou histórica, pelo menos das últimas décadas, que associa as pessoas que devem ser reificadas, né? As pessoas Sim. que têm obstinação, que têm caráter, e, portanto, que não devem ser repreendidas. Todo o resto, a gente puxa a orelha, né? Para dizer o mínimo. Agora, olha que interessante. Aí eu perguntei Um para uma bando de gente pessoa aqui que eu não assim, conheço, porque eles que eu falaram tô vendo assim, aqui. No... eles me expõem. Eu perguntei assim, por que você considera gordofobia uma pessoa que teoricamente está querendo falar com você para te ajudar? Aí ele me disse, porque quando você está no meio de uma mesa e você é exposto de uma forma bruta, aquilo não é cuidado. É uma pessoa se sentir mais forte, dizer que ela tem hábitos alimentares e que ela tem hábitos de saúde que são melhores do que o seu. Então ela se sente forte através do momento que ela te expõe como um fracassado. Isso é muito sério o que esse rapaz falou. Eu acho que aí tem várias coisas de novo, né? É arrogante, É muito é arrogante. virulento, É mas, de invasivo. novo, vem em nome desse discurso do cidadão de bem, em nome do zelo, né? Porque saúde, se a gente pensar em termos de um significante de saúde, é uma coisa muito forte, né? Quase você perde argumentos. Pô, mas se é para saúde, quem é que quer morrer?
Essa que é a Sim. grande questão. Para além da criminalização, você está dizendo que esse sujeito, para além de ser desleixado, preguiçoso, é alguém que não é ligado na vida. Quando a gente sabe que também é o contrário, né? Tem um excesso ali, você pode pensar a pessoa que está acima do peso como alguém que não está a fim de fazer a negociação, né? Que as pessoas que se submetem, e é uma negociação simbólica, né? Uma matemática. Lembra quando você dizia numa Sim. das primeiras lives, Edu, que assim, vem cá, mas que história é essa? As pessoas acham que gordo é desgoverno, né? Que a terra sem Desgoverno. lei. É. Porque é isso, né? Quer dizer, não tem limite, é uma pessoa que está que não abre mão de todos os prazeres, não. Né? Essa também é uma visão estereotipada. Mas, de qualquer Sim. maneira, tem um lugar simbólico aí do gordo, como é aquele que não se sacrifica. E lembremos, vivemos numa sociedade de ódio, agora então, mais do que nunca, né? Agora ela é suicidária, até então ela era sacrificial, uma sociedade onde a disciplina é um valor. Se o gordo é Sim. aquele que não A está, não é disciplina. disciplinado, não, corpo disciplinado, é claro que ele vai É ser um chamado a atenção. transgressor, né? É. Uhum. Olha o que a Ana Paula falou. Já existe a suposição de que o gordo não se alimenta bem, não é saudável. O que não é verdade, né? Segundo ela. Eu também acho que não é verdade, porque depende do gordo e depende do magro. Você Eu sabe só vou que fazer uma correção semântica, não acho que seja uma suposição, acho que é uma é uma certeza. Acho que é uma afirmação. premissa básica da qual a gente parte. Senão não existiria cirurgia bariátrica, né? Para Até reeducar. repetir aqui, para se alguém que não viu falando, casos de pessoas que estão se desligando da família porque se sentem expostos e humilhados. Agora eu vou dizer aqui, você já imaginou a dor de uma pessoa que prefere se cortar um laço para continuar tendo dignidade? Um me falou assim, eu descobri, eu tenho uma irmã agressora, ela agride o meu corpo e fala que ele é uma vergonha para a família. Então, assim, para você entender que a sua irmã é uma agressora, é muito sério essa colocação e esse lugar emocional da pessoa que está sendo agredida e não consegue mais administrar aquele bando de aflição que está dentro do corpo dela. Eu não sei como resolver isso, Quando sinceramente. você falou cortar, eu fiquei pensando até nos casos, já que você me perguntou como é que é a minha clínica, das pessoas que se cortam, né? Cortam na carne, literalmente. Ah, Conhece aquele ditado, né? Fulaninho cortou na carne, e isso ser representativo de um sofrimento agudo. Acho que pior do que você identificar uma irmã, ou qualquer parente que seja, enquanto um agressor ou uma relação sádica e abusiva, enfim, para usar o termo da moda, mais difícil em termos, aí sim, vou falar do lugar psicanalista, enquanto trabalho, né, um trabalho psíquico de análise, é você conseguir cortar esses laços e se proteger, né? A e B, não se identificar com esse discurso que leva a menos-valia, leva a uma autodepreciação. Quer dizer, você cortar e refazer, sabemos que o objetivo, em última análise, né, de uma terapia, enfim, é você poder fazer novas ligações na vida, né? De alguma maneira, ir se sim. desvencilhando, ou diminuir, em grande medida, a relação que você tinha com seus objetos maus, assim, vamos colocar dessa forma. E certamente, né, relações, eu não vou usar o termo tóxica porque eu tenho ranço desse, acho que houve uma banalização, mas certamente é você conseguir, pronto, se proteger melhor, ter um ferramental interno de um mundo que você sabe de antemão que é extremamente agressivo, opressor e não poupa. Então Não você vai tendo poupa. que criar ali mecanismos de defesa, mas ao mesmo tempo, né, se pensar numa carapaça, que não sejam mortíferos também. Porque aí Sim, eu acho que é importantíssimo, da mesma maneira que a gente afirma aqui que as pessoas têm que voltar a ter o direito de ter seus corpos na medida que eles, né, sim. tiverem, a gente não pode fazer aqui apologia, né, enfim, a falta de saúde. A gente precisa Não, não é redefinir falta. o que é saúde, é o contrário. Não É, pode engessar saúde na ideia não de 1,80 pode. m, olho azul e 50 quilos. Isso não é saúde. Exatamente. Hoje em dia, esse discurso da saúde é uma coisa muito propagada e fica muito amplo. Então, o que é, né, para quem está chegando aqui agora, a dieta do amor é isso, é um clube de autoaceitação estético-alimentar, onde fala quem você é através do que você come, como todo mundo fala, né? Você é o que você come, mas eu completo que você também é o quanto você se aceita. Então, assim, se você vem aqui e fala do seu combo de alimentação e de estética, eu acho que você diz aos poucos e vai entendendo o que você pensa que é saúde e que saúde você quer ter. Porque a gente está careca de Saúde é ver pessoas muito. vitalidade, né?
Oi? Vamos combinar. Saúde deve ser, antes de mais nada, saúde psíquica e física, Sim, vitalidade. Claro que a gente sabe que tem vitalidade. marcadores, né? A gente sabe que tem os triglicerídeos, tem marcadores de glicose, etc, etc e tal. Mas o que eu acho importante, Edu, a gente frisar é: você não pode reduzir o sujeito, nem a sua estética, nem a sua biologia. Você não pode ser uma pessoa cujo valor reside só no seu peso, né? Ou em partes da sua anatomia, se você é um abdômen trincado, se você é um bíceps. Você não pode, tanto para um lado como para o outro, né? Se você é magro, se Sim. você é gordo, se você é ruivo, se você é mulher, isso não pode definir as pessoas. E, de novo, repito, eu falei aqui, a saúde não é ter 1,80 m, olho azul e 50, tudo bem, claro, você tem a Gisele Bündchen aí com essas características todas saudabilíssimas. O que eu estou E dizendo é o seguinte: não maravilhosa. pode ser só maravilhosa, bem-sucedida, etc e tal. O que eu estou dizendo, em nome aí sim da saúde, uma profissional de saúde, a saúde não pode estar limitada, porque são qualquer coisa que fuja a esse escopo. E são convites para adoecimento, né? Em massa, que é o que a gente Sim, já vê. sim. E isso exclui, isso vira uma ferramenta de exclusão social muito potente. Muito Então, o potente. alargamento desse ideal do que é ser saudável. E a gente sabe que, por consequência, né, a ideia de felicidade, de inclusão, etc. e tal. Isso muda também, você vê, o Aladim está dizendo que até os anos 80, no interior do Nordeste, gordura era sinônimo de saúde. Isso é Opa! muito interessante. Uhum. A Marina, Não a só no Mari, Nordeste, né, nas classes populares, de uma maneira Marina geral, falou, ausência de miséria. a Marina disse, é muito comum que pacientes obesos, após a cirurgia bariátrica, desloquem sua compulsão para outras questões para além da comida. Será que Joana poderia comentar isso? Por favor, Joana, comente. É bem comum, sim. Em termos de casuística, de estatística, Mas o que não seria isso na é uma prática? sentença de uma. Olha, assim, de novo, vamos lá fazendo um sobrevoo, assim, um trilhamento psicanalítico, embora não seja a nossa tônica principal aqui fazer uma live, assim, né? Muito teórica. Mas, já que surgiu aqui a interação da audiência, vamos lá. Joana, eu vou pegar, vou Oi. botar mais água no copo, tá? Não vou sair, já volto. Quem sou eu, né? Pô, eu já falei, fiz uma live aqui em movimento. Mas vamos lá. A ideia é que a gente tem, né? Uma pulsão, né? Um quanto aí de energia vital, para não ficar uma live, né, que use de jargões psicanalíticos, mas enfim, né? Algo que seja uma energia ali vital, que nos faz, né, estar ligado na vida. E essa energia, essa pulsão, que é o termo adequado, né, psicanalítico, ela se liga a uma série de objetos, né? Sim, Pode se ligar de uma maneira saudável, né? Parcializada, achando substitutos, né? Sem ilusão ali de um sujeito absolutamente pleno, com um objeto que vai dar a ele dar tudo, que a gente sabe, né, que não existe, ou no caso das drogadições, das compulsões, das adições, né, pode se ligar de uma maneira mortífera, tá? De maneira que se repita sem cessar, tá? E de forma a gerar prejuízos para esse sujeito. O que sim, acontece nesse curto-circuito, ou nesse circuito, como a gente chama, funcional, no caso da cirurgia bariátrica? Você tinha, de novo, aqui, né, psicanálise para pedestres, e nem chamaria isso de psicanálise, quer dizer, um sobrevoo psicanalítico, só com uma ferramenta para a gente pensar o que pode acontecer com esses sujeitos que fazem uma cirurgia, em tese, porque se sentem, né, adoecidos, e estão clinicamente, né, diante de uma série de parâmetros, e acabam adoecendo depois de um certo tempo de outras coisas. Você, então, o que a gente entende dentro da área psi é que é um reendereçamento de uma pulsão que estava voltada, ou em grande medida, né, retida ali nos prazeres, né, na fase oral, grosseirissimamente falando, tá? Voltada para a comida, para a sim. satisfação na comida. Na medida que você tem uma cirurgia e que é necessário dizer, e eu sou super a favor, mas que ela é mutiladora, né? Enfim, é o último recurso aí para a gente conseguir que esse sujeito perca peso, que é mutiladora, ou seja, há uma diminuição radical, tá? Do estômago. E isso não sem prejuízos.
para o sujeito. O que acontece? Eu continuo com esse tanto de energia. Imaginem, a melhor metáfora ainda acho, né? Uma represa, onde você desvia, tá? O curso dessa água. Obviamente que você vai ter que desaguar em algum lugar. Ah, Joana, mas necessariamente vai ter que desaguar compulsiva ou de forma aditiva em alguma coisa? Não, porque você, né, para isso existe todo um trabalho terapêutico, de análise, e sim, né? Senão eu estaria dizendo aqui que o sujeito estaria fadado a permanecer adoecido, digamos assim, né? Não, você tem vários destinos, né? Já diria o Freud, a pulsão e as suas vicissitudes. Entretanto, contudo, porém, todavia, um número razoável de sujeitos, esse trabalho psíquico, e aí eu acho que cabe outra ressalva, se as cirurgias bariátricas fossem aprovadas, vou fazer um chamamento aqui, né, de maneira responsável, com psicólogos, né, em sua maioria, compondo as equipes de cirurgia, com acompanhamento, não sim. só prescrevendo, fazendo laudo, mas essas pessoas em acompanhamento, tá? Não é todo e qualquer sujeito que pode fazer. Eu não estou falando de fator de comorbidade, estou falando de aspectos psíquicos, que às vezes impedem as pessoas, né? De transtornos, questões psiquiátricas. Bom, um bom desfecho, esse sujeito consegue, num trabalho árduo e longo de análise, reendereçar essa pulsão. Quando esse trabalho, no entanto, não consegue ser feito por alguma razão, aí a gente observa esta pulsão desaguar. Tá? Em outros lugares. Ir buscar em outros objetos que a gente pode chamar de tóxicos, tá? Numa relação uma relação compulsiva, não? Uma relação aditiva, de aderência mortífera, onde a gente entende que aí tem um gozo mortífero, não uma satisfação. Deixa eu te fazer uma pergunta. E é nesse caso, só para eu fechar aqui, Edu, é nesse caso que tem o alcoolismo, que tem a compulsão por compra, que tem a compulsão por uma série de outros objetos tóxicos. Pronto, era isso. O que eu ia perguntar para você, existe a questão da compulsão alimentar é mais comum do que a gente tem notícia, não é? Hoje em dia, sim, porque você de novo aqui, mas vamos chamar aqui assim, agora de existe psiquiatria. Um percentual, Joana? Quantas pessoas... Como é que é? Existe um percentual, e essa incidência no Brasil, ela é dramática, porque ela é quase que o dobro da proporção, né, dessa incidência mundial. Então, vamos lá. A gente sabe que é uma síndrome, né, multifatorial, ou seja, então tem componentes genéticas aí, tem toda uma questão, você tem, né, também elementos traumáticos que podem fazer irromper, disruptivos na história de vida do sujeito, perdas, etc. e tal. Mas, nos fatores ambientais, é importante salientar que uma cultura como a nossa favorece, em grande medida, que os sujeitos adoeçam desse comer patológico. Por que eu estou chamando isso? Sobretudo no Brasil. Uma cultura que criminaliza a gordura faz com que as pessoas tenham uma forma, ou facilmente passem a ter uma forma não saudável de se alimentar. Querendo eliminar a gordura, né, e banalizando os riscos. O que eu estou dizendo? É aquela frase lá da primeira live. Vivemos numa cultura lipofóbica ao mesmo tempo lipofóbica, obesogênica, tá? E bulímica. Porque comida nunca foi uma facilidade como é hoje. Você tem um convite constante para que as pessoas comam tudo é gourmetizado, tudo é muito fácil, tudo é entregue, né? Tudo entregue. Através Só de iFood, né? Exatamente. Vide o teu outro convidado, né, Edu? Estrela de outra live. Exemplo paradigmático do que eu estou falando. Mas qual é o percentual, Joana? O percentual no Brasil, percentual mundial de TA, tá? É de 2,5% da população. No Brasil é quase o dobro, é 4,7%. Estou te dando dados atualizados do Ministério da Saúde. Ou seja, é para a gente, no mínimo, parar para pensar o que então estamos fazendo. Em termos de saúde pública, porque é uma catástrofe, né? Não é eficiente. Sim. Eu mesmo participei aqui, enfim, tem o pessoal super atuante do Núcleo de Doenças da Beleza, as meninas, Mônica, Nélia, Bruna, pessoal que já milita, que trabalha, que atende paciente com TA, que divulga para as pessoas entenderem, né, o que são os transtornos,
Mas sabemos que, a grosso modo, em termos de políticas públicas, o que você vê em grande medida ainda é muito mais o terrorismo alimentar do que a conscientização. Ah, E a com gente sabe que isso certeza. não faz ninguém comer melhor, tampouco emagrecer, né? Agora, e Emagrece essa 10 quilos no mês, questão, depois engorda 30. essa questão da criminalização da gordofobia, isso é um passo a ser dado, né? Você não acha, não? Porque as minorias, A elas estão criminalização da começando... gordura? Sim, Sim, porque as sim. minorias Mas você estão sabe o que começando... é bom? Hum. Essa série de processos e esse barulho que a gente está vendo agora com muita frequência, toda semana quase, né? A gente discute aqui É, fora da live. Isso é uma maravilha. você Isso sabe, é uma Joana, que maravilha. hoje O eu fiz um argumento legal, post... né? Pode falar, pode falar. Não, eu acho que esse dispositivo é legal, porque é assim que você conquista um espaço, Claro. né, Eu fiz um simbólico. post hoje, eu queria convidar todo mundo a ver esse post, que é sobre uma modelo plus size que tirou uma foto, ela é obesa, com o namorado. Isso, né? Então tem uma Uhum. desproporção de corpos ali naquela foto, ela tá de calcinha e o rapaz sem camisa. Isso, como se isso fosse pouco, o rapaz ainda é um homem trans. Então É, aí bom, aí... realmente os preconceituosos cantam e dançam, não é verdade? Eu queria saber de você, é. eu não sei se Quem que vocês que era estão Menudo, assistindo, tremendo? Quem cantava isso, Edu? Menudo. Eu não Menudo, sei né? se vocês que estão assistindo a live têm acesso a esse assunto. Eu acho que é Bia o nome dela. E aí, um comediante, que eu esqueci o nome também, não faz o menor sentido falar o nome dele, ele pegou essa foto e falou assim: É. vai ter show meu. Aí, quando você olha e fala assim: já que eu chamei a tua atenção, é para esse lugar aqui. Enfim, ela está processando esse cara. E aí, eu acho que é Tá interessante, por certíssimo. isso que eu postei, para a gente estender a discussão sobre o que é isso. Então, o fato de você ser uma pessoa gorda que está buscando o direito de ir e vir dentro da sociedade, de circular, sem ser sacaneado. Você está mostrando ali, você não está mostrando teu amor? A revista Caras não faz isso? Mostra lá você, a tua casa no jardim. Ela não pode só porque ela é gorda com o namorado trans, isso não é possível. Então é muito complicado, né? Eu acho que é nesse sentido que a gordofobia deveria ser um caminho aí para a gente poder falar com mais justiça da sociedade, criminalizada, para que a gente tivesse o direito de ir e vir sem passar por esse tipo de constrangimento. Queria saber a sua opinião, Joana. Nossa, eu penso tanta coisa, porque eu acho que essa foto. Foi você até que me mostrou. Eu tinha Oi, de passado, tarde. mas Você não tinha visto ainda? Tinha, mas não tinha visto o ruído, né? As Sei. ressonâncias, o bafafá. Porque Mas muita gente tinha, porque viu. a foto, ela é de impacto, né? Porque É você tá transgressora. ali. Ela é provocativa, eu Isso diria. é muito bom, eu Porque acho legal. você. Porque você ali ela condensa, imagem é fogo, né? Porque imagem condensa às vezes N discursos numa só imagem. E ali você tem de cara, você tem, além da lipofobia, você tem todo o discurso de gênero, né? Todo o preconceito ligado aí a essas narrativas sobre interseccionalidade e tal. Enfim, toda a pauta herdeira, né, do feminismo, que a gente entende como a quarta onda feminista e todos os movimentos que se seguiram a isso. Então, pessoas trans, por exemplo, tá? A mulher gorda poder ostentar o corpo, o próprio corpo, como ela assim desejar. E aí vou dar mais uma alfinetadinha aqui, mais uma provocada. A questão da foto, eu acho que ela é muito provocativa, porque quer dizer, a gente tende a dessexualizar a imagem do corpo gordo. E é uma foto extremamente erótica. É uma foto erótica. De lingerie, que já é um negócio dificílimo para achar, para gordo. Você sabia que eu Né? acho que incomoda as pessoas também, Joana? O fato, Não. porque ela tá feliz na foto. Uma gorda exercendo a sexualidade feliz. Ela teria que estar ali com uma roupinha Ela apertada, é sem falar. É afirmativa. esse lugar que tem para Ah, ela. sim, se desculpando. Não tem Pedindo nada disso ali. Aquela desculpas. foto, ela é literalmente afirmativa. Ela é Eu acho afirmativa. assim, super, de lingerie, com um namorado, um cara, né, trans, no ambiente, expondo algo que é do ambiente doméstico e do mundo, sem que não existe mais a gente falar, isso é uma estupidez que eu tô falando, não existe mais mundo privado, né? Tudo é espetacularizado. Mas o que ela está dizendo, e também tem, uma burrice, uma acadêmica falando isso que eu acabei de falar, mas enfim, porque é o show do eu, né? É o show da estinidade. De qualquer maneira, ela é afirmativa, por quê? Porque ela está exigindo a inclusão daquele par, tá? Duas pessoas excluídas, né?
dois marginais. Mas está exigindo um direito que é algo absolutamente que vai caracterizar esse sujeito contemporâneo, que é espetacularizar a própria vida, através de cenas cotidianas. Mas por que só gente magra pode fazer isso? Exatamente, Então ainda eu acabei tem de esse falar. adicional, né? Ah, é? A revista Ué, tá todo mundo Caras não tirando faz foto, isso. acordando, namorando, tomando banho, comendo. A gente também vai que tirar. E isso aí, rapaz, é muita transgressão numa foto só. Aí vai tomar porrada, né? Na semana passada eu coloquei a mais... foto da bailarina Não, da Anitta, que tirou as fotos nua. E também aconteceu a mesma coisa. Eu achei interessante porque ela teve. Sim. Estava tendo o segundo filho, então é um corpo gordo que gera filhos e tem um marido ali. Então, assim, é muito complicado. Vamos ver o que estão falando. Muito interessante essa ideia de que há uma expectativa de que o obeso se apresente sempre de forma infeliz. Marina, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu fiz aqui a dieta do amor, eu queria falar, porque eu acho que o amor, quando eu era adolescente, né, o amor, o sexo e o sucesso eram coisas de pessoas magras. Então a gente realmente tem que mudar o formato do amor. Quando eu resolvi postar essa foto de hoje, eu pensei, pô, a dieta do amor. Então ela tá mostrando aqui o corpo dela com o namorado dela. Aquilo ali para mim era a dieta do amor. Ela está legitimando dois corpos, uma forma de amor que a gente já sabe que ainda é entendida como transgressora, a própria nudez, a própria sexualidade, erotizando corpos que a gente sabe que são deserotizados, e o direito, repito, a espetacularização dos corpos que devem se manter invisíveis. Então, olha como é que é transgressor isso aí. É muita pauta numa foto só. A Marina falou assim, sem dúvida você tem razão. Mas razão em quê? O que você está falando, por favor, Marina? A Priscila falando também que a maioria dos comentários que partiram foram dos homens. Eu percebi isso também, dos fãs desse rapaz, né? E, olha, eu fico realmente muito impressionado com como é que pode, né? Uma onda de amor, assim, chocar tanto as pessoas e fazer esse barulho todo. Por isso que eu acho que pessoas como ela... Não, Edu. Você não se sente? Eu não fico nada chocada. Nem um pouco, nem um tico. Porque acho que... Bom, nesse momento, menos ainda, né? Num governo ultra conservador. Que dá asas a esse tipo de postura, né? Nossa, todas as pessoas, né? Todos esses movimentos em prol, em nome da família, dos bons costumes, tudo que até então pegava mal, né? É a ódio ao desavergonhamento. As pessoas não guardam mais para si, não se constrangem de exercer nenhum tipo, de explicitar, perdão, de preconceito. Então, em nome de... Não, pior é isso. Eu fico indignada, não fico surpresa. Em nome dos bons costumes. Agora, é curioso, que via de regra essas pessoas, quando você vai olhar, tem esqueletos, né? Mas, enfim, esse é outro papo. Quer dizer, tão longe o que eu acho, assim, é o seguinte, dessa normatividade. Em nenhum momento endossar pessoas que colocam seu preconceito para fora, não é nada disso. Agora, eu acho que se você não gosta de alguma coisa, ou de alguém, sei lá, de pessoas que têm tatuagem, ou de pessoas que têm piercing, você pode não namorar essas pessoas. Agora, você não pode agredir elas no shopping. É só para explicar o que é respeito. Você não é obrigado a amar todas as coisas que aparecem na sua frente, todas as opções que são desempenhadas na rua. Agora, as pessoas que você não gosta... Eu não sei se eu contei para você, há um tempo atrás, deve ter um ano isso, tem até a Mari que está aqui, eu falei para ela. Eu estava no shopping, aí passou dois rapazes de mão dada. Aí um senhor e a mulher dele, ela comentou com ele, ele viu. Aí ele se referiu aos dois rapazes e falou várias coisas. Eu fui falar com ele. Eu falei, olha só, o senhor não está aqui com a sua senhora no shopping? Por que o rapaz não pode estar com o namorado dele? Que isso? Ele se assustou, porque ele não esperava ser chamado a atenção por ser um senhor. Claro. Mas isso não pode acontecer, entendeu? Os rapazes estavam ali na deles, tomando sorvete. Entendi que é um projeto pedagógico, achei ótima essa tua intervenção. Você está compartilhando aqui com a gente. Mas entendo também que é complicado, Edu, porque não é o que a gente vê. Bom, sociedade é uma caixa de ressonância, né? Dos valores, os costumes e tal, de uma época. E o que tem? O que a gente tem? O que tem para hoje, digamos assim, né? Quando eu falo que é uma cultura do desavergonhamento, a falta de constrangimento. Né, Priscila? A gente conversava sobre isso hoje, o escândalo lá da Unirio, do reitor, enfim. É uma cultura, o Edu, que diz que tudo bem, que você não tem que ficar constrangido, não tem que ter cerimônia.
Sabe aquelas coisas básicas aí sim, regras de etiqueta, né? Não gostou, fica quieto. Não precisa Não gostou, fica manifestar o que você acha. quieto. Fica quieto, pronto. Não é pra Agora, você. Não, eu não teria essa escolha, mas guarda. Aquela coisa que desde criança, né? Socialização primária. Ó, não gostou? Mente. Também tem. Eu falo isso, as pessoas ficam e tem uma horrorizadas. coisa também que eu Qual a acho que é cultura que importante. não é baseada em cima de mentira, gente? Você sai Importante ficar dizendo tudo que você claro. pensa pra todo mundo? Porra, não, né? Importante ficar claro que, assim, se você não gosta de A ou B, não chama na sua casa. Agora, ali é um espaço público. Você tem que entender Exato. que num espaço público vai ser frequentado por pessoas de diferentes credos, religiões e posturas. Você tá Numa entendendo? democracia. Veja bem, Sim. numa democracia. Bom, eu vou botar uns 3 pontinhos para não dizerem que eu estou sendo panfletária, Não, entendeu? não. Eu como não acredito que o discurso, né, a gente consiga um discurso isento, sem política, mas enfim, não estamos numa democracia, né? Então, Sim. as pessoas aí numa não democracia, ou pretensa democracia, se arvoram. Bom, as pessoas já não têm educação, de uma maneira geral, está em desuso, né? Normas de etiqueta. Agora, numa cultura onde os líderes se arvoram e reforçam a ideia de que você deve sim ser preconceituoso, desqualificar o diferente, Debochar, animalizar, debochar, ser irônico, aí então, meu amor, né? Aí é um prato cheio, né? Para você emergir toda sorte de barbaridade, que é o que a gente vê. Diga. Deixa eu te falar uma coisa, porque o nosso lugar aqui é muito diferente, né? Você estudou para falar tecnicamente sobre um assunto e eu coloco ele para fora, formato todas essas questões em obra de arte, fazendo as músicas e colocando esse mundo para fora aqui em produto, né? Você pega todas as coisas que eu penso num celular e vai passando, acho super divertido. O que eu quero saber de você é o seguinte, eu estou muito impressionado com o número de mensagens que eu recebo de pessoas que me falam assim, falam, olha, toma cuidado que vai ter uma hora que vão começar a bater em você, porque não vão querer que você fale esse conteúdo. Você me tira das grades, você me emociona porque você toca em assuntos que eu nunca tive coragem de falar com a minha família. O que eu falo para essas pessoas? Porque eu fico muito impressionado. Eu não esperava, sinceramente, estou sendo aqui honesto, que eu não esperava esse tipo de reação, sabe? Aquele post que eu fiz da minha primeira gordofobia, que eu vou na loja e a vendedora me agride, falando que se eu não visto até 48 ou 44, não lembro, que era para eu ir embora dali. Então, quando você faz uma coisa simples, você toca em muitas pessoas que sofrem a mesma dor que você, mas talvez não saibam externar isso numa obra e tal. O que eu falo para essas pessoas? Eu não sei o que dizer. Eu acho que a primeira coisa é ficar atento e preparado, né, a esse movimento de possíveis, em algum momento, né, haters. Porque, é claro, né, a questão de tempo, de novo, não me surpreende. Não me surpreende, veja bem, porque eu acho que para toda ação afirmativa, para toda reivindicação de uma exigência plena, mais justa, mais igual, vai ter sujeitos que se insurgirão contra isso, que vão te dizer em claro e bom som e de maneira nada gentil, volte para o seu lugar. Exatamente. Né? Volte a ser invisível. Quem você pensa que você é? Bom, isso no Brasil é uma festa, né? O negro na senzala, a mulher na cultura... cozinha, né? O gay encolhido e o gordo vai para o inferno. Encolhido, o gordo que sabe o seu lugar, quer dizer, como já diria o Veríssimo, né? Não, o Brasil não tem preconceito, porque as pessoas sabem o seu lugar. E quando elas começam a querer ocupar outros lugares, ou se demonstrarem, como iniciativas como essa, né, a sua, de criar esse canal, pensar essa pauta, produzir esse tipo de conteúdo, que certamente mais suave, menos raivoso, inclusivo, mas está sim dentro de uma pauta de ação afirmativa, vai ter gente querendo abafar e normatizar e constranger e, sobretudo, te acuar. Então, com o que certeza, você diz para essas pessoas? Olha, estamos aqui irmanados, preciso de vocês, né? Isso aqui é um grupo potente e juntos, né, temos muito mais potência, muito mais força e chance de nos defender dessas pessoas fascistas. Pronto, falei, não queria usar o termo aqui, mas é isso. Né?
Ô, Joana, você sabe que preconceituosa. pequenas coisas que a gente faz. Eu fiz um vídeo dançando, que é o da geladeira, o Samba GG. Eu recebi várias mensagens, os gordos falando assim pra mim: Pô, achei muito bacana você fazer aquilo, porque eu não danço em lugar público, eu danço só em casa. Eu recebi de uns 5 pessoas falando isso. Então, assim, é muito importante a gente realmente colocar para fora a liberdade, formatar ela numa obra que se propõe realmente a quebrar muros estéticos, alimentares, a sair das grades. A gente não está aqui, o gordo não pode aceitar esse lugar de jeito nenhum. Por isso que quando eu coloco esses posts de hoje, dessa moça, que foi colocar uma foto dela com o namorado, né? Se fosse o Bruno Gagliasso, não coloca ele com a namorada, 2 pessoas magras, por que ela não pode fazer isso? Então, assim, o direito de ir e vir. Eu vou fazer uma entrevista agora com a moça uma repórter, que ela me perguntou assim: o que você quer fazer com essa obra? Eu falei para ela que o que eu quero fazer com essa obra é discutir o assunto. Porque o gordo não foi discutido durante anos, sabe? Então, eu acho que são coisas que se acumulam e chegam nesse lugar que a gordofobia familiar. Eu estou recebendo esses relatos das pessoas irem embora, se afastar de alguém Gordofobia que você ama. familiar, vamos entender isso assim, como esse primeiro ambiente de socialização primária, o sujeito já sendo estigmatizado e já dizendo para ele qual é o lugar que ele ocupa no mundo. Se a gente entender Sim. que o mundo, escola, faculdade, o trabalho, vai, de alguma maneira, ou melhor, a família reproduz isso, né? Isso que tem lá fora. Ela pode ser um filtro ou uma forma de, né, um espaço de resistência, ou ela pode simplesmente reproduzir. E é isso que você está falando, que as pessoas estão te relatando o preconceito, o estigma dentro de casa, ao invés de um Dentro de espaço casa. de aceitação, né, para Sim. suportar até o que tem lá fora. Agora, assim, não me surpreendo, porque por que não me surpreendo? Porque você pensa o que era ser negro nos Estados Unidos na década de 50 com a Ku Klux Klan. E pelo Nossa, amor de Deus, né? pelo Não amor vamos de nem Deus. falar nas pessoas dizendo que isso é coisa de comunista, né? Porque aí eu vou ter como diz a outra lá, uma referência intestinal aqui. Assim, sabe? Não dá. Então, assim, o que é você não ser um sujeito branco, hétero, classe média alta, né? Ser pobre, gordo, Sim. preto. Porra, o que é você não estar dentro da norma? Essa faixa de normalidade que é bem restrita. É um horror, é ser marginal, é ser invisível, é ter que lutar para conquistar, para Você cacetada de tem coisa, né? achado positiva essa representatividade da comunidade gorda que tá vindo, né? Acho que a internet está dando esse espaço para a gente poder vir Tô. falar sobre esse assunto. Isso é muito importante, você concorda, Joana? Nossa, acho necessário, acho importante, acho que teve um salto qualitativo e substancial. Não sei se a quarentena também, né, provocou. Não sei, não. A gente sabe que o isolamento social gera uma reflexão, né, gera esse movimento assim mais de interiorização e colocar a vida em perspectiva. Sim. E claro, acho que as minorias reivindicam aí, né? Porque a vida já está traumática, né, Edu? Já está traumática, já está A vida já traumática. tá, vivemos aí no modal estresse pós-traumático. Se você ainda adiciona a essa realidade que é já duríssima, outros elementos de opressão, aí fica uma realidade insuportável. Talvez por isso, Insuportável. não sei, tô levantando aqui uma hipótese. Será que é por isso também que as pessoas estão com uma consciência, né, do seu papel político, da importância do pensamento crítico, nesse momento que elas estão confinadas? Tudo bem, estou Sim, falando uma bolha aqui, né? Mas também não é tão bolha assim, porque você tem menos classes populares, as pessoas colocam o próprio corpo em risco, porque tem que trabalhar, mas muito afetadas, né, pelos movimentos de reivindicação, né, dos grupos negros, né, a questão do racismo. Eu ando, se você observar, a meu juízo, ou talvez por conta de ser um governo tão opressor esse o nosso, que aí você, né, tem uma reorganização social das pessoas, né, precisarem se insurgir contra isso, porque sim, também só cresce, né? É sim. uma barbárie que a gente vê, né? Uma De barbárie. criança negra morrendo, população sendo achacada. Então, assim, talvez, né, Edu, a gente consiga ter isso de salto positivo, né? De um movimento Claro. tão
sombrio, tão duro, né? Ô, Joana, Essa olha só, consciência você sabe que política. são muitas questões. Eu já pego outras perguntas aqui, a gente vai deixar para a semana que vem, porque o Ah, nosso vai. papo rola Vamos renderizar fácil. isso. Eu queria dizer para É. todo mundo que está assistindo essa live aqui que esse trabalho saiu de dentro de questões que me mobilizaram a vida inteira. Essa questão de ser gordo nunca foi exatamente um problema para mim, mas era um problema para as pessoas que estavam do lado. Então, me recomendaram um psicólogo. Eu fui para o psicólogo. Só que depois que eu tinha que me relacionar com a vida não foi para o psicólogo. Então, eu ficava ali tendo que administrar, eu comigo mesmo, uma série de brutalidades que aconteciam e com o tempo eu fui acumulando. Hoje, eu fiz o meu altinho alimentar e eu criei a Dieta do Amor, que é um clube de autoaceitação estético-alimentar, onde você entra e fala quem você é através do que você come. Não precisa ser saudável ou não saudável. Fala quem você é, mostra o seu corpo, fala suas ideias e chama os amigos para a gente quebrar junto muros estéticos alimentares e levar a sociedade de uma forma mais justa. Tá certo? Eu queria agradecer a cada um de vocês. Você quer falar mais alguma coisa, minha amiga Joana? Não, eu só queria deixar aquela provocação. Acho que você devia pensar num card, numa carteirinha Numa aqui para. carteirinha. Eu acho. Não é Não tem QR aquela. Code, não. Uma carteirinha muito bem. Uma arte aí para inclusiva. Olha que legal, vou As pensar pessoas. nisso. Sou carioca, Né? eu quero meu crachá, uma coisa assim, né? Tipo isso, tipo isso. Rio Boa, boa, 40 tipo graus. isso. Mas, gente, Tipo muito isso. obrigado por mais uma quinta. Vocês são maravilhosas. Eu fico muito feliz com essas mensagens que eu recebo e que deixam assim, me deixam emocionado de saber que essa obra está sendo suficiente para que a gente possa discutir e levar a sociedade à frente de forma mais justa. Muito obrigado. Até quinta que vem. Maravilha. Tchau, amigos. Beijo. Olha, comentem esse último post que eu fiz da modelo plus size que está com o namorado trans. É muito importante a gente debater isso, tá certo? Um beijo grande. Tchau. Beijo, gente.